Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Chayana, filha dele. É muito bom estar aqui com você, trazendo a mensagem de Deus, abençoando a sua vida, a minha também. Eu já quero pedir que, se você ainda não é inscrito aqui, você se inscreva, para que você não perca os nossos próximos conteúdos. Ativa o sino, escolhe a opção todas, para você receber todas as nossas notificações. Curte e compartilha nossos vídeos também, porque é muito importante para fazer o canal ter mais visibilidade. Eu quero hoje aqui compartilhar com vocês uma mensagem que se encontra no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 7. Eu vou ler 3 versículos agora e depois nós vamos analisar em que contexto que esses versículos foram ditos, em que contexto que eles ocorreram. Então preste atenção, livro de João, capítulo 7. No momento eu vou começar a ler a partir do versículo 3. Diz assim: Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Vamos parar aqui por um tempo. Essa fala, esse começo que nós lemos agora, fala a respeito dos irmãos de Jesus, irmãos carnais. Irmãos esses que sua mãe Maria teve, obviamente, depois de Jesus nascer, teve ela com seu marido. O texto aqui vai dizer que os irmãos de Jesus vão tentar dissuadi-lo, vão tentar convencê-lo a sair dali da onde ele estava, da região onde ele estava, e ir para a Judéia, para que lá fosse mais notório, fosse mais visível, publicado os feitos, os milagres, os acontecimentos que Jesus realizava. Você pode parar para pensar, tá? Mas o que há de errado nisso? Os irmãos talvez estivessem estimulando Jesus, aconselhando: olha, vá para um outro lugar que as suas ações terão mais destaque, você vai ficar mais conhecido, mais famoso, as pessoas vão ver e vão constatar todas as coisas que você tem feito. Mas se a gente parar para ler esse texto, esse trecho, de uma maneira mais geral, nós vamos perceber que aqueles irmãos de Jesus não estavam nem um pouco preocupados ou intencionados a aconselhar Jesus para algo bom. O que eles, na verdade, estavam fazendo era uma espécie de provocação. Ué, você não quer ser conhecido? Você não quer que todos saibam as coisas que você faz? Vai lá para a Judéia, então, todo mundo lá vai te ver. Quem é que quer ficar famoso fazendo as coisas escuro? Quem é que quer ficar conhecido fazendo as coisas no oculto? Você não quer aparecer? Então vai para lá que você vai aparecer muito mais. Esse é o contexto. Olha o que o texto diz agora a partir do versículo 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Cidade cheia, muita gente vindo dos outros lugares mais interioranos para participar da festa. E Jesus não queria naquele momento ir para a Judéia, porque os judeus ali queriam matá-lo e ainda não era chegada a hora da prisão, condenação e crucificação de Jesus. Nós vamos ver lá embaixo, versículo 6, Jesus respondendo aos irmãos: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. O meu tempo, o tempo de eu ser glorificado, o tempo de eu ser entregue, o tempo de eu ser crucificado, esse tempo ainda não chegou.
Então Jesus estava evitando aqueles que queriam matá-lo, porque ainda não era a hora dessa morte acontecer. E Jesus vai terminar falando: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunha a respeito de que as suas obras são más. Então aqui no final Jesus vai falar: o mundo, ele me odeia. O mundo não pode odiar a vocês, os irmãos de Jesus, e outras pessoas que pensam como ele. Mas o mundo, deixa eu virar um pouquinho para cá, é o sol. Tudo bem, o sol é bem-vindo. Aí Jesus vai falar: o mundo não pode odiar a vocês, mas a mim odeia. E ele fala por quê? Porque eu dou testemunho de que as obras do mundo são más. É como aquela pessoa que você fala a verdade para ela, você mostra para ela aquilo que ela está errada e ela passa a te odiar. Ela passa a falar mal de você, ela passa a te atacar, porque ela não suporta ouvir a verdade. O mundo odeia Jesus porque não suporta ouvir a verdade. E Jesus testemunha sobre o pecado do mundo e sobre a maldade das obras do mundo. Agora, para a gente poder sintetizar bem esses 3 primeiros versículos que nós lemos, isso vai deixar muito claro até o que está intitulando a minha versão na minha Bíblia, a incredulidade dos irmãos de Jesus. É isso mesmo, os irmãos de Jesus não criam nele, não criam que ele era filho de Deus, não criam que ele era o Messias prometido para o seu povo, não criam que suas obras, que seus feitos, seus milagres eram da providência de Deus. Os irmãos de Jesus tinham uma espécie de inveja, uma espécie de desprezo e incredulidade. Aí a gente consegue entender para onde que essa conversa estava sendo conduzida. Ué, você não quer ficar conhecido? Você não quer ficar famosinho? Vai lá para Jerusalém que todo mundo vai ver essas coisas, esses atos que você faz. Ninguém que queira ficar conhecido e famoso vai ficar fazendo nada aqui no oculto, no escondido, onde não passa ninguém. É como se eles estivessem propondo a Jesus mais uma proposta no sentido de provocação mesmo, de escárnio. Eles estariam... Acho que assim está um pouco melhor. Eles estariam propondo a Jesus que Jesus fizesse um grande espetáculo na Judéia para que as pessoas vissem. O que eles não compreendiam é que tudo aquilo que Jesus fazia não era buscando fama, não era buscando confirmação da sociedade, não era buscando ser o queridinho e ter muitos amigos ao redor. O que Jesus fazia era para a glória de Deus, é para levar às pessoas o conhecimento de Deus, é para fazer com que as pessoas compreendessem os seus pecados, se arrependessem do estilo de vida que estavam tendo e buscassem a Deus para que elas pudessem ter uma vida de qualidade, uma vida salva. Jesus não fazia nada para espetáculo. Muitas vezes, quando você lê nos evangelhos, Jesus operando milagres e depois ele falando para a pessoa que recebeu o milagre: não conte para ninguém. Vai e não diga nada para ninguém. Porque Jesus ainda tinha um caminho a percorrer do seu ministério. Então, se naquele momento específico que ele mandou guardar silêncio, se mais e mais pessoas notassem, que ficasse mais notório, aquilo poderia complicar, poderia atrapalhar o desenvolvimento do ministério de Jesus, que ainda precisava continuar. Ele já sabia que iria morrer, ele já sabia que ele mesmo iria entregar a sua vida de maneira voluntária, ele já sabia que seria preso, ele já sabia de tudo isso, mas tinha um cronograma para ele cumprir. E isso nos mostra também, eu quero compartilhar com vocês, que mesmo que muitas pessoas no mundo, né, porque o mundo em geral é assim, mesmo que muitas pessoas
tentem ali, até de uma maneira provocativa, nos empurrar, nos instigar. Ué, você não é crente? Sai por aí pregando em línguas, sai por aí expulsando demônio. Ué, mas você não quer aparecer? Vai lá no meio da praça, no meio da praia, começa a chamar todo mundo, faz um cultão lá, né? Vocês não gostam disso? Nós precisamos estar alinhados com o cronograma que Deus nos deu para cumprir. Jesus foi apertado, Jesus foi pressionado de todos os lados, até pelos seus irmãos sanguíneos. Mas ele não fez com que o cronograma de Deus fosse alterado. Nós precisamos ter essa frieza de, independente das provocações, independente de que o mundo esteja nos sugerindo que nós estamos atrasados em algo, que nós precisamos andar nos mesmos passos que o próprio mundo, nós precisamos manter a agenda de Deus do jeito que está estabelecido. Precisamos concluir esse cronograma divino da maneira como ele foi feito. Quando Jesus diz o meu tempo ainda não chegou, ele estava respeitando uma parte do ministério que ainda precisava ser desenvolvida. Nós precisamos respeitar uma parte do nosso ministério, da nossa vida espiritual com Deus. Nós devemos respeitar algumas limitações que nós temos, que aquele processo ainda está sendo desenvolvido. Não é porque o mundo ou muitas pessoas vão e fazem e não querem saber do tempo, não querem saber se está pronto e já se joga e foi, que nós vamos fazer, que você vai fazer também. A pressa do ser humano, ela não apressa a mão de Deus. É uma ansiedade inútil, não tem serventia nenhuma, apenas para nos fazer mal, mentalmente e até fisicamente. Precisamos entender isso. A pressa, a ansiedade do ser humano não apressa as mãos de Deus. O Senhor vai continuar agindo dentro do seu cronograma, dentro da sua agenda, passo a passo estipulado no tempo que Ele distinguiu, no tempo que Ele separou para que aquilo fosse executado. Nós precisamos também, muito importante nesse texto, pegar outra coisa, outra verdade para nós. Não espere que ninguém venha a sonhar os seus sonhos, lutar as suas lutas, te encorajar, te validar, mostrar que você tem valor, te dar credibilidade. Se qualquer uma dessas coisas vier a acontecer na sua vida, deixe que aconteça de maneira normal, natural e sincera. Você não precisa que as pessoas te validem. Você não precisa que as pessoas te aprovem. Você não precisa esperar que alguém venha te elogiar para que você tenha autoestima, para que você olhe para si mesmo. Você não precisa esperar que alguém lute suas lutas ou que alguém sonhe os teus sonhos. Porque naquilo que se refere à nossa vida pessoal, nossos projetos, nossas missões pessoais, aquilo que é individual cabe a nós. Quando chegarmos no limite que nós não pudermos ultrapassar, o Senhor fará. Precisamos pedir e clamar. Não dependa das pessoas para você realizar suas missões. Se você tiver no meio disso, dessa caminhada, pessoas que venham de livre e espontânea vontade te ajudar com seus sonhos, seus projetos, suas missões, te encorajando, deixe que isso aconteça de maneira natural, de maneira sincera, de maneira honesta. Mas não espere nada de ninguém, nem mesmo de familiares, de parentes. O que aconteceu com Jesus acontece comigo, com você e com muitas pessoas no mundo, se eu não puder falar que todas. Porque se até Jesus dentro da sua família encontrou inimigos, isso me permite acreditar que em todas as famílias do mundo
existem inimigos dentro daquela família. Eu, honestamente, acredito que em todas as famílias aconteçam isso. Pode ser que não na sua geração. Seus filhos se dão bem, seus netos se dão bem com você, com seu cônjuge, glória a Deus por isso. Mas talvez numa geração passada isso possa ter acontecido. Algo que a gente precisa entender e que eu mesma passei anos buscando que pessoas, aparentadas, pessoas até com o mesmo sangue, mas com nenhum tipo de laço afetivo comigo, que passei anos esperando que essas pessoas viessem a reconhecer, o meu esforço, até de me dar bem com elas, o meu esforço de tentar ter um relacionamento bom, ou reconhecer ali, tentar criar uma relação melhor, mas tudo foi em vão. Até que eu desisti de esperar e entendi que existem pessoas que nunca vão mudar pelo simples fato que elas não querem mudar. E eu não posso parar a minha vida esperando que a outra pessoa mude. Então eu mudei e parei de me importar. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Então, para você que quer fazer uma faculdade, para você que tem uma missão que Deus te deu, para você que tem um projeto, para você que tem um ministério, para você que tem um sonho, ponha nas mãos de Deus. Pergunte para Ele se aquilo ali vai ser bom para você não perder tempo e recursos investindo numa coisa que lá na frente não vai ser bom para você. Peça a Deus que te dê sabedoria. Se Deus confirmar que aquilo ali que você quer, aquele projeto, aquele sonho, aquela meta, será bom para você e às vezes até bom para outras pessoas, vai de cabeça, porque quem criou o oceano foi o nosso Senhor. Ele não vai deixar que você afunde. Ele vai estar com você. Você deve colocar Deus no começo de todos os seus projetos, para que Ele cuide do final de cada um deles. Então essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. O próprio Senhor Jesus foi desacreditado pelos seus irmãos de sangue. Então fique sempre com isso em mente. Pessoas que possam estar perto de você, parentes distantes, familiares próximos, amigos, pessoas que você gostaria de contar com essas pessoas, muitas vezes serão aquelas que vão te desacreditar, desanimar, desestimular. Não se apoie na conduta delas. Não se apoie no que elas pensam sobre você. Você é aquilo que Deus fala que você é. Você é aquilo que Deus te fez para ser. Dominar sobre a terra, o Senhor te fez para que você venha a ser fecundo, mas não pense apenas na questão de filhos, mas também produzir uma vida produtiva. Jesus quer nos dar qualidade de vida. Deus quer nos dar uma vida salva pela eternidade. O Senhor tem planos bons para nós, não planos maus. Então é isso que você é. Você é aquilo que o Senhor te fala. Você é aquilo que Deus te mostra. Que você é amado, você é amada pelo Senhor. O seu pecado não é amado por Deus, mas você é amado. Então entregue-se a Deus de corpo, alma, mente e coração. Diga para Ele: Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero estar contigo, eu quero andar contigo, eu quero viver contigo, eu quero estar na eternidade contigo. Eu aceito que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Peça a Deus perdão pelos seus pecados, confesse os seus pecados a Deus, fale sobre os seus pecados a Deus. Ele vai te perdoar, Ele vai te dar uma vida nova. E se você se afastou do Senhor, por algum motivo, você algum dia foi convertido, você tinha um relacionamento com Deus, alguma coisa na sua vida aconteceu que você se afastou, você esfriou. Peça perdão a Deus, diga para Ele: Senhor, eu fui fraco, eu fui fraca, me desviei, me afastei do Senhor, mas eu quero voltar para a sua presença. Vou voltar para onde eu nunca deveria ter saído. E o Senhor estará pronto para te perdoar e te receber de volta. Não viva nem mais um dia sem Deus. Às vezes o ser humano passa dias e dias tentando ser validado pela sociedade, tentando ser validado pelo mundo. Veste o que todos querem que vista, fala da maneira que todos querem, vota em quem todos querem,
se porta como todos querem, curte o que todos querem, imita o que todos querem, esperando que todos venham a reconhecê-lo, a aprová-lo. Mas existe apenas uma aprovação que nós precisamos buscar, e quando nós conseguimos, nós não precisamos mais nada da vida, que é a aprovação de Deus. Se teu irmão, tua irmã, tua mãe, teu pai, teu genitor, marido, esposa, filho, seja quem for, não acredita na espiritualidade que você tem com Deus, o relacionamento que você tem com Deus, o ministério que o Senhor te deu, a missão que o Senhor te deu, ou até fora da vida espiritual, se eles não acreditam num sonho que você tem, numa faculdade, num projeto, numa família, numa casa, numa viagem, seja o que for, algo importante para você, e essas pessoas próximas não creem em você, não fique esmorecido, não desanime, não desista. Deus pode fazer todas as coisas se você crer nele, se você fizer a sua parte, o Senhor pode fazer todas as coisas. Busque a aprovação de Deus e nunca a aprovação do ser humano. Que Deus abençoe as nossas vidas. Peço que você compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas. Se Deus permitir, até o próximo vídeo.